Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Bom dia a todos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Que Deus abençoe você que chegou aqui nesta manhã para mais um culto de adoração, porque dentro em breve estaremos com o nosso Pai Celestial para nunca mais nos separar. Que você possa ter essa esperança no seu coração no dia de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia! Tudo bem com Olha, você? tudo bem, nós estamos muito, muito felizes de ter você aqui conosco. Bom, para dar início, né, a esse culto de adoração, nós vamos então começar com duas orações. Eu vou fazer uma oração e você faz a segunda, ok? Então vamos começar. Querido Deus que estás nos céus, nós estamos gratos porque tu nos acordastes mais uma vez, porque o Senhor preparou a tua mensageira, a tua serva, para mais uma vez trazer o pão quentinho do céu. Que o Senhor possa abençoá-la agora neste momento, dando todo o entendimento do Espírito Santo, para que ela possa vir falar aos nossos corações qual é a tua santa e boa vontade para as nossas vidas no dia de hoje. Que o Senhor possa ser com cada adorador que aqui chegou, que o Senhor possa ser também com aqueles que ainda não conseguiram entrar, que ainda estão ainda a acordar, que o Senhor possa ser com cada um, que o Senhor possa ser com as pessoas que vão estar ouvindo através do YouTube também. Que o Senhor venha abençoar a cada adorador. Nós te pedimos que o Senhor fique conosco agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus e Pai, nós te somos muito gratos, Senhor, pelo despertar com vida, pelo descanso, por estarmos, Senhor, nas primeiras horas do seu santo dia, meditando a tua palavra, neste momento reunidos em grupo, Senhor, para buscar o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos preparando, Senhor, para sair e também contagiar outras pessoas com a palavra do Evangelho, com a palavra da esperança, que enche os nossos corações e que nos permite, Senhor, exercer um preparo diário para a breve volta de Cristo. Ser conosco aqui, Senhor, que o Senhor possa encher os nossos corações, mas nós ansiamos também, Senhor, que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor faça cada dia de nós um instrumento nas tuas mãos para alcançar outras almas para o reino eterno. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua presença constante, nós te pedimos e nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulinha, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor, que o Senhor possa te usar neste momento. A Lígia vai te ajudar, vai te dar as instruções aí, como você vai compartilhar a sua tela, tá? Joia. Eu só preciso que ela me libere, porque para eu poder fazer esse compartilhamento, ela tem que liberar, parece que é Mas eu acredito, Paula, bom dia, eu sou a Lígia. Eu acredito que está liberado, porque as pessoas têm dificuldade aqui. Tá bom? Acabei de olhar aqui, está liberado. Amém. Gente, então vamos lá, eu escolhi um texto para a gente poder meditar, que é um texto que eu gosto muito, e eu uso muito esse sermão para poder falar sobre evangelismo, e está lá no livro de João, capítulo 21, e aí a gente vai ler a partir dos versos 15 até o verso 17, tá bom? É um texto que me chama muita atenção para a gente poder falar sobre como as pessoas podem ser felizes, sabe? As pessoas buscam tanto fórmulas, né, para poder encontrar a verdadeira felicidade, para poder preencher o vazio interior delas. E todas as vezes eu me deparo com esse texto, e ele, para mim, Deus me deu ele de uma forma muito especial. Eu queria compartilhar com vocês esse momento dentro do contexto comparativo
em um momento em que Pedro ele nega Jesus 3 vezes, e depois Jesus contrasta ele com 3 interrogativas, né? E aí lá no verso 15, fala que depois de terem comido, né, eles estavam voltando de uma atividade diária deles, e aí Jesus prepara um jantar, né? E aí eles se assentam com os discípulos, especificamente do lado de Pedro, e o texto fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O verso 18. De verdade, em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te lavará para onde não queres. O verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. A gente vive hoje no mundo da sociedade, onde as pessoas elas não estão conseguindo encontrar um desprendimento muito efetivo com respeito às coisas do dia a dia, sabe? E isso tem minado o interesse pelo próximo, né? Ontem à noite, por exemplo, eu estava conversando com meu filho sobre uma situação que ele passou na escola, e aí eu estava conversando com ele sobre essas questões, né, de expressividade, de exposição, de imagem que as pessoas estão precisando preservar, né? Só que dentro desse contexto da preservação de imagem, a gente acaba se perdendo dentro do contexto de comunidade, do cuidado com o outro em si, né? E eu me deparei alguns dias atrás com essa frase, né, que alguns já podem ter ouvido, né, Eckhart falando, né, penso, logo existo. Só que hoje, dentro da filosofia moderna, as pessoas, para se resguardarem em frente ao sofrimento humano, né, nós temos hoje, dentro da modernidade, um outro contexto, né, dentro da frase de Descartes. E aí a gente vê aí na charge, né, o personagem falando isso, já era Descartes. A moda agora é discordo, logo ofendo. Qualquer tipo de argumentação que a gente possa encontrar dentro de uma conversa, mesmo que seja uma conversa trivial, alguma coisa ali momentânea, a gente não vê pessoas hoje escutando o que as pessoas estão querendo dizer. E dentro do empoderamento da razão, né, as pessoas elas querem se impor diante de alguma situação, sempre tentando valorizar algo que a gente não sabe o que é que está dentro da pessoa. Mas a questão é que dentro dessa valorização, a gente sempre vai encontrar alguma coisa que vai discordar, não de forma edificante, mas de forma que a imposição vai levar sempre a ofender ao outro, a diminuir o outro, né? Quando a gente impõe a nossa razão, a gente está ali tentando se sobressair ao outro. E aí eu fico me perguntando qual que é o verdadeiro sentido dessa busca da imposição, dessa busca da se impor pela razão. Porque
a gente vê hoje uma sociedade muito fragilizada com respeito a essa questão da valorização, já se vê pela exacerbação da imagem nas redes sociais, ou dos saberes, dos conhecimentos que eu quero colocar para que isso possa me valorizar. E aí, dentro desse contexto da valorização, eu vou parar aqui de compartilhar a tela, porque é só essa chargezinha que eu queria introduzir, para a gente poder parar para pensar sobre o que está acontecendo hoje na nossa sociedade e o que está trazendo, o que está impedindo as pessoas de encontrarem verdadeiramente o sentido da felicidade, né? Nós, como cristãos, nós já encontramos o nosso sentido da felicidade, né? Jesus Cristo nos deu essa salvação, né? Essa esperança de que a felicidade só pode ser encontrada nele, né? Mas, assim, eu fico me perguntando se há realmente o interesse de buscar a verdadeira felicidade, não vai ser em coisas e nem em pessoas. E esses embates de imposição da razão, de empoderamento da razão, têm minado a felicidade de alguns e tem abalado a vida emocional, né? Causado, assim, muitos transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade, depressão, enfim. Quando Cristo chama Pedro para poder ter essa conversa, ele claramente, né, se lembrou da negação de Pedro quando ele precisava realmente colocar ali a imposição dele sobre o conhecimento do próprio Cristo, do seu Salvador. Só que dentro dessa imposição ele teve medo, né? Ele teve medo e aí ele negou a Cristo 3 vezes. Passou-se um tempo e aí João traz para a gente, né? Retoma para a gente esse encontro com Cristo, sentado ao lado de Pedro, e aí perguntando para ele, né? Fazendo uma interrogativa: Pedro, você me ama? E aí o texto fala que Jesus perguntou 3 vezes, né? Para poder testificar realmente se Pedro o amava de fato, de verdade. Ellen White, ela vai trazer para a gente um relato lá no livro Desejar de Todas as Nações, está lá no capítulo 85, e ela começa falando, né, que ali à beira-mar, Jesus estava trazendo à memória deles algumas coisas que já haviam acontecido, né, e eles também começaram a conversar, né, eles se lembrando do mandato de Deus, né, de que se haviam feito ao mar ali alto, lançar a rede, né, a pesca foi abundante, então aquilo fez com que os discípulos, eles realmente acreditassem que estavam diante do Filho de Deus. Então, Jesus os convida a poder sair do barco de pesca e prometeu que eles seriam pescadores de homens, né? E fora para trazer-lhes essa cena, lembrança, e aprofundar-lhes aquela impressão que ele tornara a realizar um milagre. Então, o ato ali da renovação da missão que foi confiada aos discípulos. E isso lhes mostrava que a morte do seu mestre não ia diminuir a obrigação com a obra que lhe foram designadas, né? Que embora houvesse ali ser privados da companhia de Jesus ali nos momentos vindouros e dos meios de sobrevivência que iriam ser ali providos, né, para poder se fazer necessária, né, para que eles pudessem continuar vivendo além da antiga ocupação que eram pescadores, né? Então aí eles precisavam ter aquela certeza que depois que Jesus ressuscitasse, ele iria continuar cuidando deles. Então, quando eles estivessem fazendo a obra de Cristo, Deus iria prover todas as necessidades deles. E Jesus, ele tinha uma missão para que eles pudessem cumprir. Então, eles deveriam deixar de lado a rede e assumir um novo ofício, que era de pregador do evangelho. Em outras palavras, eu tomei para mim esse texto de uma forma tão assim, pessoal. E quando Cristo ele nos chama para poder pregar o evangelho,
ele literalmente está querendo que nós levemos a palavra de felicidade, que nós levemos para as pessoas a mensagem, né, o próprio Salvador, para que possa ser o único meio de fazer as pessoas serem felizes. Quando Cristo vira para Pedro e fala assim, Pedro, no verso 15, ele usa uma expressão diferente, né? Jesus pergunta para ele assim, Pedro, você me ama mais do que estes? Ou seja, ele também estava direcionando a interrogativa para os outros que estavam ali. Você me ama mais do que João? Você me ama mais do que Tiago? Você me ama mais do que Tomé? E aí, Pedro, diante de Cristo, fala assim, eu te amo, Jesus, eu te amo, sim, eu te amo mais do que estes. E aí, depois, ele redireciona a pergunta. Já que ele se expressou desse modo, falando que ele me ama mais do que João, mais do que Tiago, mais do que Tomé, e aí ele fala, Pedro, você me ama, sinceramente, né? E aí, Pedro se acha um pouco estranho, né, aquela pergunta, porque, nossa, tem 3 anos que eu estou com o mestre, né? Por que que o mestre está me perguntando aqui se eu realmente o amo, né? Qual que é a afirmação que ele espera que eu dê? E aí ele olha de uma maneira um pouco estranha e fala assim, não, Jesus, mas eu te amo verdadeiramente. E aí, na última pergunta, né, que Jesus fala, e aí ele ficou com mais dúvida. E aí a Bíblia fala que o coração dele se entristeceu. O coração dele se entristece e ele começa a interiorizar, de forma com que ele tire o olhar do mestre e comece a olhar para si mesmo. E essa interrogativa provocou em Pedro uma dúvida. E aí a dúvida era, será que eu realmente amo Jesus? Porque ele já me perguntou 3 vezes, né? 3 vezes ele me perguntando a mesma coisa. Será que eu realmente amo a Cristo? E aí, dentro desse contexto de fazer as pessoas felizes, né? Jesus dá um imperativo para Pedro. Pedro, se você me ama, vai lá e faça as pessoas felizes. E aí, pela segunda vez, ele fala a mesma coisa. Pedro, se você me ama, sai e faça as pessoas felizes. E na terceira vez, ele fala a mesma coisa. Pedro, se você me ama, saia e faça as pessoas felizes. E quantos de nós, ao invés de fazer as pessoas felizes, estamos procurando a felicidade própria, mas não de uma forma que seja no ideal de Deus, Nós estamos procurando a própria felicidade de uma forma egoísta, né? Como na própria charge que a gente acabou de ver, né? Não existe mais aquele penso, logo existo, né? Hoje, o empoderamento da razão é para poder ofender as pessoas, ou seja, tirar das pessoas um pouquinho de alegria que lhes restam para poder fazê-las se sentirem vivas, né? Dentro do contexto da pandemia, as pessoas ficaram com muito medo, né? Não queriam mais ficar próximas umas às outras. E isso tirou a felicidade de muita gente, porque essa questão do aproximar, de estar ali em contato, provoca em nós uma sensação de acolhimento, uma sensação de ajuda, uma sensação de bem-estar, de proteção. E alguns ficaram privados disso. Voltamos para o convívio novamente e outros, eles desaprenderam a viver nesse convívio e não conseguem mais lidar um com o outro, né? Hoje uma fala despercebida pode causar muitos transtornos e até você conseguir consertar aquilo ali já causou danos enormes e a gente está aprendendo a lidar com isso novamente. Dentro dessa visão que Ellen White nos apresenta da retomada de Cristo com os discípulos, de levá-los novamente a ter esse olhar de que a gente precisa de poder assumir o nosso papel como mensageiro de Deus, ela ainda nos mostra que dentro desse contexto, desse encontro pessoal com Pedro, nós temos algumas lições para poder aprender a respeito, especialmente de Pedro, né?
quando Pedro nega Cristo, né, por parte de, assim, do mesmo, que era um vergonhoso contraste, né, com a sua anterior profissão de lealdade, ele desonra a Cristo, né, e aí incorre numa desconfiança dos outros discípulos, né, eles estavam pensando que Pedro não teria mais a permissão de ocupar essa posição no meio deles, que é de ser um mensageiro de Deus, de cumprir, né, o propósito que lhe foi confiado por Cristo. Então, antes de ser chamado para retomar essa obra de missão, essa obra missionária, devia ser colocado ali perante ele alguns questionamentos a fim de produzir nele um verdadeiro arrependimento. Então, sem isso, o pecado que ele tinha cometido, né, perante a negação de Cristo, ele deveria se, embora dele houvesse, né, arrependido, poderia destruir a influência que ele tinha como ministro de Cristo. Então, o Salvador deu a ele a oportunidade de reconquistar a confiança dos irmãos e fazer com que essa mancha do pecado fosse afastada e que ele realmente tivesse a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Outra lição que nós aprendemos com Pedro a respeito da pregação do Evangelho, que o Evangelho ele não pode transigir com o mal, né? Ele não pode, não se pode desculpar o pecado. Os pecados, os pecados secretos, né? Eles devem em segredo ser confessados a Deus. E o pecado público, ele requer pública confissão. A vergonha do discípulo de Cristo deve ser lançada sobre Cristo. E isso deve fazer com que as pedras que Satanás coloca no nosso caminho, elas possam ser retiradas. E aí, quando a gente vence essa vergonha da confissão, a gente dá provas de que dando provas, né, do arrependimento, então devem ser removidas todas as pedras de tropeço que possam impedir de fazer com que nós realmente cumpramos a mensagem, a ocupação, né, o desígnio de Cristo na nossa vida como pregadores do Evangelho. Então, enquanto Cristo e os discípulos, eles comiam juntos, né, ali naquele momento, Jesus pergunta para Pedro, referindo-se ali aos seus irmãos, né, Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Aí Pedro, né, declara, né, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, né, e aí agora ele se deu mais verdadeira estimação, né, ele fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né, então assim, não teve nenhuma veemente afirmação de que seu amor é maior do que o dos seus irmãos, e não consegue ali exprimir a própria opinião quanto à dedicação que ele tem, mas ele apela para aquele que lê todos os motivos do coração nele e fala assim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus recomenda para ele, né, Pedro, vai lá, apacenta os meus cordeiros, né, saia da sua zona de conforto, vai lá falar para as pessoas que existe uma esperança, que existem meios eficazes das pessoas encontrarem a verdadeira felicidade. E aí, de novo, Jesus aplicou a prova a Pedro, né, repetindo as palavras anteriores, e agora mais direcionada. E aí, Pedro, né, ele se entristece. Eu fico perguntando, às vezes, o que nos entristece verdadeiramente quando Deus cobra da gente algumas coisas, né? E muitas coisas que Deus pede para nos retirar da nossa vida, às vezes nos causam entristecimento. E Pedro, ele poderia ter olhado para si mesmo e perguntar assim, não, mas será que tem alguma coisa realmente que eu preciso retirar da minha vida que está me impedindo de verdadeiramente amar Jesus? Quando Pedro, ele tinha, né, aquela personalidade mais impulsiva, mais ousada, e Satanás, ele se aproveitava dessas características para derrotar a Pedro, né? Então, mesmo antes da queda de Pedro, Jesus já tinha falado para ele, Satanás nos pediu para poder te andar, né? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, né? Ele fala isso lá no livro de Lucas, no capítulo 22, 31 e 32, confirma isso aos teus irmãos. Então, chegou o tempo em que a transformação de Pedro, ela seria evidente, né? Então, as incisivas penetrantes perguntas do Senhor
não provocaram assim uma réplica ousada, uma réplica presunçosa, né? E em virtude da humilhação e do arrependimento de Pedro, ele precisava ali estar preparado, mais preparado do que nunca, para poder estar ali enfrentando ainda mais os empecilhos que Satanás iria colocar na vida dele. Então, a primeira obra que Cristo ele confiou a Pedro era a restauração pessoal, né? Que foi só a partir dessa restauração foi que Pedro seria assim capaz de realmente sair para poder pregar essa mensagem de felicidade, de ajudar as pessoas a encontrar a verdadeira felicidade. E era essa uma tarefa em que Pedro ele não tinha muita experiência, né? Então assim requeria muita devoção, requeria muita abnegação, requeria muita paciência, muita perseverança, e isso deveria ser experimentado por ele antes que aqueles que ele iria estar em contato e iriam ser convertidos pudessem também ser experimentados. Então, antes dele ensinar as pessoas que assim como ele também não eram letrados, antes de abrir as escrituras e antes de falar sobre Cristo, Pedro ele precisava experienciar tudo isso para que ele pudesse ser realmente capacitado e entendesse a importância do trabalho que lhe foi confiado. E aí Cristo ele prepara para que essa missão ela pudesse ocorrer de forma efetiva, né? Que Ellen White fala que ele estava preparando isso para a sua própria experiência de sofrimento e de arrependimento. Então, a maneira que Jesus procede com Pedro encerrava ali uma lição para ele e para os seus irmãos, que ensinava a tratar, né, todas as pessoas que iriam entrar em contato com ele com simpatia, com paciência, com amor pleno, né, pudessem fazer com que as pessoas se sentissem perdoadas, ao invés de sempre enfatizar-lhes ali o erro, né? E o amor, assim, deve ser por nós expressado para as outras pessoas, né? Sentir pelas pessoas que elas nos foram confiadas, né? E aí, a partir dessa confiança, entender a importância dessa missão, fazer com que as pessoas se sintam cuidadas, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, porque esse realmente foi o propósito de Deus. Pedro sempre se lembrava da sua fraqueza, do seu fracasso, mas ele sempre pedia o poder de Deus para que pudesse mudar nele tudo aquilo que estava impedindo de ser eficaz na pregação do Evangelho. Jesus, ele caminhava com Pedro muitas vezes sozinho, e sempre que ele podia comunicar alguma coisa que iria realmente despertar a consciência de Pedro para as suas mudanças pessoais, ele o fazia. E a fim de que ele pudesse ser fortalecido para poder superar as provas que viriam, né? Uma delas seria morrer, né? Perder a própria vida em prol da pregação do Evangelho. Então, Jesus, ele sempre lançava pérolas de fortalecimento, de restauração, de exame de consciência, para que ele pudesse entender o que ele viria a passar depois que Jesus fosse retirado assim da presença deles e eles seriam deixados sozinhos. Mas ainda assim, Jesus deu para Pedro um intimato, né? Outra vez ele diz ao discípulo para poder segui-lo, né? E Pedro não ficou desanimado pela revelação que fora dado ali. Então, ele estava pronto, depois desse encontro com Jesus, ele estava pronto para sofrer qualquer espécie de morte que veria por parte da proclamação da mensagem em favor do seu Senhor. Até então, Pedro conhecerá Cristo com um olhar simples, um olhar de comutação. E a partir daí, Pedro conheceu a Cristo com outro olhar, né? Mas ele não passou a conhecer Jesus de uma maneira diferente, né? Na sua convivência com ele. E ele pôde realmente virar o olhar para si mesmo
e perceber que ele ainda estava muito distante de amar a Jesus como verdadeiramente precisava olhar. A partir do momento que ele realmente reconhece que ele precisava amar mais a Cristo, então ele também conseguiu entender que ele precisava amar mais o seu próximo. E quando Cristo lança para Pedro assim as palavras segue-me, né, que foram cheias de ensino, ele não somente estava olhando para o que viria na sua vida futura, mas para cada passo de sua vida, ele aprendia uma lição a partir desse imperativo do segue. Então, até então, Pedro ele fora inclinado a agir de forma independente, né? Ele tinha procurado fazer projetos para a obra de Deus em lugar de esperar para seguir o plano divino. Não poderia ele ter lucro, né? No entanto, mas por antecipar-se às ordens divinas. Então, quando Jesus ordena, ele segue-me, ele diz assim, olha, faça igual eu faço. Nós andamos juntos durante 3 anos, você viu as obras que eu praticava? Então, faça a mesma coisa, né? Não antecipa as coisas, não faça aquilo que é ao seu olhar, de acordo com o seu coração, mas faça de acordo com o exemplo que eu estou deixando para vocês. E quantos de nós, né, somos como Pedro, né? Eu já estou terminando aqui. Nós estamos nos interessando apenas por coisas pessoais, né? Ficamos ansiosos por adquirir mais e conhecer-lhes o dever, ao passo que muitos estão se colocando em perigo de negligenciar a própria vida, né? Em função dos próprios interesses. Eu ouvi uma frase de uma pedagoga uma vez, e ela falava que nos dias atuais, nós estamos personificando as coisas e coisificando as pessoas. E isso tem permitido que nós nos tornássemos pessoas mais frias, mais breves e mais intocáveis. Se eu me torno uma pessoa mais fria, mais breve, mais intocável, não faz sentido eu dizer que eu tenho, né, a palavra de Cristo em mim, e a palavra de Cristo, ela é para mim um canal para poder fazer com que a vida das pessoas sejam mais calorosas, sejam mais longa, vamos dizer assim, né, ao contrário da brevidade, e que sejam mais, como é que eu posso dizer? Que sejam mais efetivas, né? Quando eu me aproximo de uma pessoa, eu preciso de me aproximar da pessoa no interesse de proporcionar a ela um alívio da alma. E falar sobre alívio da alma hoje é uma coisa que pode parecer um tanto quanto antiquada, porque nós não vemos tanto interesse pelas pessoas. Às vezes a gente tem interesse de aproximar pelo que a pessoa tem ou pela que a pessoa é. Eu falo pelo que a pessoa é no sentido assim de uma ocupação que ela possa ter de reconhecimento na sociedade. Então, quando eu desvio o olhar de ajudar a pessoa a encontrar um verdadeiro sentido para a vida dela, um verdadeiro sentido que preenche o anseio da alma dela, o vazio da alma dela, então eu estou me desviando do propósito de Cristo, de realmente apacentar as ovelhas, ou então fazer as pessoas felizes, né? Ellen White ela vai falar que Pedro foi restaurado, né, dentro do seu ministério, mas a honra e a autoridade que ele recebeu de Cristo não lhe otorgaram supremacia sobre os seus irmãos. Ele tinha a mensagem da salvação, mas isso não o tornava superior àqueles que ele iria entrar em contato. E isso tomara Jesus, claro, em resposta à pergunta dele, né? E aí, Pedro, ele não foi honrado como cabeça da igreja. O favor que Cristo lhe mostrar, em perdoar, né, a negação, né, e confiar-lhe que pudesse apacentar ali o rebanho, e a fidelidade do próprio Pedro em seguir a Cristo,
fazia com que os irmãos pudessem olhá-lo com mais confiança, como se fosse ali uma fonte a jorrar para a vida de outras pessoas, né? Pedro, ele tinha muita influência na igreja, mas a lição que Cristo lhe ensinara junto ao Mar da Galileia fez com que ele pudesse se manter no decorrer de toda a sua vida, escrevendo sobre a ação do Espírito Santo às igrejas. Então, os presbíteros, né, que estão entre nós, né, os pastores, os ministros, os anciãos, né, eles podem ter acesso, né, a esses conhecimentos e ainda assim passar pelas mesmas aflições que o discípulo passou. E o chamado de Deus para nós é que nós possamos sempre ser abnegados quanto às coisas que o mundo está nos rodeando e muitas vezes até fazendo com que desça a goela abaixo, para que nós possamos ter um olhar mais acolhedor, um olhar de acolhimento, né? Um olhar de compaixão, um olhar de piedade para com o outro, para que essa sensibilidade que Cristo tinha ao estar próximo das pessoas, estar no meio das pessoas, ela não se perca nos nossos dias hoje. Eu me preocupo muito quando alguém se aproxima de mim e me pede para poder orar. Eu não sei se vocês têm essa mesma preocupação, mas eu me preocupo muito. Porque eu fico me perguntando, falei, Deus, será que eu realmente estou em condições de interceder por alguém? Será que eu realmente estou exercendo a minha função de pregadora do Evangelho a ponto de ter a autoridade de abrir a Bíblia na casa de uma pessoa? E quando Cristo ele pede para a gente se aproximar dele, de estar ligado à videira, de ser santo como ele é santo, eu penso que todas essas interrogativas que ele fez para Pedro, para poder Pedro realmente reafirmar esse amor por ele, se eu realmente estou fazendo isso na minha vida, porque eu penso que, como cristãs, é muito difícil para mim enxergar que um cristão não esteja na condição de fazer uma outra pessoa feliz, não esteja na condição de não atender a necessidade de uma outra pessoa. Eu tenho dificuldade de pensar sobre isso, porque para mim todos seguem categoricamente os ensinos bíblicos. Então, quando eu me encontro com pessoas que não estão vivendo isso de uma forma prática, de uma forma fiel com os princípios, eu fico me perguntando se eu realmente não estou me utilizando dessa mesma prática. Então, queridas, dentro desse contexto do chamado de Deus para poder apacentar as ovelhas, sair do nosso zona de conforto, buscar o Espírito Santo de Deus para poder fazer as outras pessoas felizes, mostrar para elas realmente o caminho da felicidade, é que eu quero terminar essa fala pedindo para que Deus nos ajude a continuar a nossa caminhada cristã até que Ele volte, sempre mantendo o nosso coração aquecido, né, do desejo, né, e da esperança e da certeza de que nós estamos cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Acho que eu me delonguei um pouquinho, né? Mas pensar no contato humano, como Cristo fazia, né, era um contato humano em que todos os encontros que Cristo tinha com as pessoas, eles eram encontros decisivos, eles eram contatos decisivos e que geravam transformações. E hoje em dia está tão difícil de pregar o evangelho, está tão difícil, eu não falo que está difícil de pregar o evangelho, está difícil as pessoas aceitarem a mensagem da salvação. Porque eu posso pregar o evangelho, sim, eu posso falar com as pessoas no meu dia a dia que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, eu posso falar. Mas tá difícil hoje as pessoas aceitarem, porque a gente vê tantas pessoas, né, serem donos da razão que fica difícil elas confiarem em alguém que esteja realmente pregando
a mensagem de uma forma verdadeira e desinteressada. Então, que Deus possa nos ajudar, né, no nosso dia a dia, que as pessoas possam verdadeiramente ver Cristo em nós, e que nós possamos sentir o desejo de não só procurar a própria felicidade, mas ajudar as pessoas a serem felizes através da mensagem de Cristo, através do Evangelho de Cristo, ajudando-os a passarem, né, pelos dias de uma forma mais leve e que elas possam aceitar essa mensagem de salvação e que o Espírito Santo possa nos usar com grande poder para proclamar essa mensagem e abreviar o mais rápido possível a volta de Jesus, porque tá difícil, viu, gente? Continuar vivendo aqui tá difícil. Eu vou falar com vocês uma coisa. Chega até, em mim, chega a causar até dor, mas que nós possamos ser sustentadas pelo poder que vem do alto e por aquele que nos comissionou, né? Esse legado aí para poder falar de Jesus para as outras pessoas. Amém. Que Deus seja louvado, né, por essa mensagem. Eu fiquei aqui pensando, né, no hino que se chama Seu Maravilhoso Olhar. E todas as vezes que eu canto esse hino, né, eu fico pensando como que Jesus me olha. Então, lá fala assim: seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar. Seu corpo vi na rio de cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar. Em contrição, então, voltei à fonte deste amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Como é gostoso poder pensar a cada dia que Cristo, ele me perdoa e que eu pertenço ao meu Salvador. Isso conforta o meu coração. E eu desejo que você se sinta hoje também confortado, que Cristo esteja olhando para você. Bom, nós vamos encerrar agora este momento, né, com duas orações. Mas antes da gente fazer as duas orações, eu quero aqui hoje compartilhar com vocês algo que enche meu coração, que é a nossa amiga Rosângela. Hoje está completando mais um ano de vida. E isso é muito bom, porque aqui na sala da consagração nós somos uma família. E uma família, mesmo que de longe, abraça os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos amigos. Rosângela, se sinta abraçado por cada pessoa aqui presente. Nós estamos muito, muito, muito felizes por você estar completando mais um ano de vida, por você ser essa parceira, essa companheira, essa amiga, né, que tem acompanhado a sala desde o início. Que Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho, o seu ministério, abençoe tudo que você colocar à mão, que você seja como José, que Deus possa prosperar, né, tudo aquilo que você esteja fazendo. E nós sabemos o quanto que você é uma mulher mensageira, né, que você é essa mulher que aceitou o chamado de Cristo. Cristo um dia perguntou para você: tu me amas? E você disse: amo. Então, ele disse para você: apacenta as minhas ovelhas. E nós sabemos que você tem cuidado de muitas pessoas. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos orar e nós queremos que as intercessoras desse momento lembrem do aniversário da Rosângela. E hoje quem vai louvar vai ser a Lígia, tá? Então, a Paula vai orar agora para terminar este momento. Eu gostaria de ver quem gostaria de fazer oração neste momento agora, lembrando do aniversário da Ângela.
Ah, o irmão Éden. Muito obrigada, irmão Éden. Então, a Paulinha vai fazer a primeira, o irmão Éden vai fazer a segunda e a Lígia vai fazer a oração cantada. Antes de orar, né, gente, eu só gostaria de falar uma coisinha assim rápida, que também continuassem orando pelo Pedro, que está internado, né, e em suas casas, né, Ok, e também, irmão. tá, e pelo Lucas também, que eu sempre falo, né, mas vamos orar Ok. então. Coloca lá no chat os seus pedidos, tá? Tá bom. Maravilhoso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de falar contigo nos primeiros momentos do dia, por ter acordado todos nós aqui. E que de uma forma especial, Senhor, o Senhor já possa ter perdoado os nossos pecados. E que essa oração não fique apenas aqui nessa sala, mas que possa alcançar o trono da graça. Olha, Pai, hoje nós tivemos uma mensagem boa e que nós possamos cair realmente em nós mesmos, assim, para que se nós realmente amamos a Cristo. O que estamos fazendo aqui? E também pelos aniversariantes, acho que é a Rosângela, se não falha a memória, e que está aqui na sala. O Senhor abençoou com mais um ano de vida e que ela está trilhando também o caminho do Senhor. Isso é maravilhoso. Que cada aqui, Senhor, nós fazemos aniversários junto a Ti, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. E nós agradecemos por isso. Agradecemos por cada momento, por funcionar bem de nossos órgãos, da nossa voz, né? Que o Senhor nos proporcionou os meios para que nós te louvássemos melhor. E que nesse dia, Senhor, não seja diferente. Nós contamos com a sua ajuda nos momentos que seguem também. Que isso possa abençoar cada um. Pois tudo te peço e agradeço em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós temos aprendido que a gente precisa sempre ter um sentimento de gratidão em nossos corações, reconhecendo o teu amor e a tua bondade por cada um de nós. E de uma forma toda especial, Senhor, nós queremos muito te agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, pela salvação em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu imenso amor por cada um de nós. Te agradecer pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Nós te louvamos imensamente, Senhor, porque o Senhor é um paizinho querido, que cuida dos seus filhos, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Não tenho palavras para poder te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por cada um de nós. Nós também te somos gratos, Senhor, pela vida da Rosângela, que hoje está completando mais um ano de vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida dela. O Senhor possa proporcionar a Rosângela, Senhor, muitos anos de vida na tua presença, e que ela possa se preparar cada dia mais para viver a eternidade contigo e também com seus queridos. Concede a ela, Senhor, tudo o que ela precisa. Concede a ela, Senhor, a certeza da tua presença e da tua direção na vida dela. Nós queremos te agradecer por esse momento que tivemos, quão maravilhoso foi
poder sair um pouquinho da nossa cama quentinha, do nosso sono ali reparador, para poder passar esses momentos juntos aqui, na sala de consagração. Juntos nós cantamos, nós oramos, nós lemos a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, nos colocar nas Tuas mãos, para que o Senhor possa continuar nos usando como canal para poder fazer as pessoas felizes, Senhor. E as pessoas só serão felizes se elas tiverem a presença de Cristo na vida delas. Que elas possam ver Cristo em nós, Senhor. Nos abençoe nesse dia, abençoe as atividades que faremos, as pessoas que entraremos em contato, os nossos afazeres, Senhor. Que o Senhor possa nos orientar em tudo que vamos fazer, nas decisões que vamos tomar, para que em todas as coisas, Senhor, nós possamos fazer para honrar e glorificar o Teu santo nome. Por favor, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a abrir mão daquilo que vai nos tirar no céu. Que o nosso desejo possa ser nos preparar para o encontro com Cristo, mas também preparar outras pessoas para poder fazer parte do reino eterno. Ouça as nossas orações, Senhor, ouça os nossos clamores, são bênçãos que nós pedimos, mas também nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando na Tua presença, Senhor, as nossas vidas são motivos de alegria para Ti, Pai. Ainda mais, Senhor, quando fazemos a Tua vontade, quando amamos ao próximo, Pai. E eu quero louvar pela vida da nossa irmã Rosângela, mas que nesta oração o Senhor possa colocar o nome de todos os seus filhos que estão aqui presentes. Parabéns para Jesus, nesta data querida, que nos deu a Rosângela, para alegrar nossa vida, com Jesus ao teu lado, no eterno porvir, que a sua vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Jesus, viva a vida da Rosângela, viva a bondade e a misericórdia do nosso Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus seja louvado, Liginha. Obrigado pela mensagem cantada hoje especial, né? Para a aniversariante Rosângela. Nós também estamos gratos aqui e queremos desde já externar, né, a nossa gratidão à Paulinha, que aceitou esse convite. Paulinha, fala só um pouquinho para a gente aqui qual que é o seu distrito, né? A Paulinha é esposa de pastor, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la no congresso. Fala para a gente aí onde vocês estão. Então, gente, eu sou esposa do pastor Sidney, aqui da Missão Mineira Norte. A gente está em Montes Claros e a gente está cuidando de 6 igrejas aqui no distrito de Santa Rita. E aí, orem por nós, porque os desafios são grandes. Eu fico falando que a gente não está em Belo Horizonte, mas, assim, nós estamos em Montes Claros e são muitos desafios, né? Eu queria fazer uma pergunta, Heloísa. Sim. Vocês vão abrir aqui para pedidos de oração? Sim, agora nós vamos abrir para as considerações. Tá. Porque eu queria fazer 3 pedidos, ou 4. Sim, pode fazer. A gente tem visto pessoas muito jovens próximas a nós, doentes, assim, e impressionante, de uma hora para outra, assim, acontecendo coisas que realmente estão deixando a gente muito assustados. Então, eu queria pedir para vocês que orassem por uma desbravadora. O nome dela é Dandara. A Dandara, ela sofreu um acidente de carro, bateram no carro onde estava ela, os pais, e a Dandara, ela foi lançada para fora do carro. Ela tem 15 dias que ela está
na UTI. Nós estamos orando por ela, para que Deus possa restaurar a saúde dela, né? Na realidade, ela está na UTI porque a médica ela teve que induzir o coma dela por causa do inchaço que ela estava desenvolvendo no cérebro, então teve que induzir o coma e vai passar por uma outra cirurgia, já a terceira cirurgia que ela está passando dentro desse período de 15 dias. Eu queria que vocês orassem por ela e orassem pelos pais dela também, que está com um sentimento de culpa muito grande. Outro jovem que eu queria que vocês orassem é pelo Joel Júnior. O Joel Júnior, no sábado, ele iria se batizar no sábado. E aí, terça-feira, ele começou com uma febre que ninguém estava entendendo. E aí, ele mora numa outra cidade, aí veio para Montes Claros, foi internado com urgência e fizeram os exames nele e detectaram líquido no pulmão dele. Tá com a pneumonia, gente, que do nada apareceu, sabe? E aí, sábado ele não pôde ser batizado. Ele tá em estado grave no hospital, um menino muito jovem, gente, ele tem 26 anos só. Os pais são muito fiéis na igreja, sabe? Tá todo mundo sofrendo muito, assim, são coisas que estão acontecendo, assim, do nada, sabe? E, assim, eu particularmente, eu fico muito sensibilizado com essas coisas. Eu falo que Deus tem que me ajudar a ser um pouquinho mais dura. E outro é um irmão nosso também, muito fiel na igreja, sabe? Evangelista demais. E de uma hora para outra, o irmão apareceu com câncer no estômago, gente. De, assim, coisa de dias, o irmão foi definhando de um jeito que só Deus para ter misericórdia. E o nome dele é Benedito. E o outro é o irmão Vicente. O irmão Vicente, ele está com fase terminal de câncer. Só que ele sente muitas dores, gente. Muitas dores. Eu morro de dó. Morro de dó porque, assim, a gente quer ajudar, assim, a aliviar a dor, sabe? E, assim, eu fico pedindo a Deus para ter misericórdia, aliviar pelo menos a dor, mas tem coisas que não estão nas nossas mãos. Eu vou escrever o nome deles aqui no chat. E eu queria muito que vocês orassem por eles, sabe? Os pais do Joel, os pais da Dandara, o Benedito e o Vicente. Para que Deus possa ter misericórdia, sabe? São coisas assim que estão acontecendo assim, sabe? Do nada, as pessoas estão bem, do nada, as pessoas estão assim. E assim, orar por nós também, né? Porque ontem foi eles, hoje pode ser nós, amanhã pode ser outra pessoa que está ao nosso redor. Então, assim, que Deus possa nos ajudar e que a gente se apoiar em oração, tá? Desculpa que as minhas lágrimas é porque eu acho que se a gente não se sensibilizar, não se sensibilizar diante da dor do outro, então alguma coisa está acontecendo de errado com a gente, né? Então, assim, esse é meu pedido de oração, viu? Tá bom, Paulinha. Então, coloque no chat, né, para que a gente possa escrever, né? Porque senão a gente acaba perdendo, né? Então, aqueles que tiverem os seus pedidos, viu, gente, pode colocar aqui no chat para que a gente possa anotar, né, os nomes para quem nós temos que orar no dia de hoje. E vamos lembrar desses nomes, né, dessas pessoas amadas e queridas, né, para que Deus possa ter misericórdia de nós. Bom, gente, nós vamos agora abrir os nossos momentos, né, para as considerações. E desde já, né, eu quero dizer aqui que a mensagem me fez pensar muito, muito, muito aqui num verso, né, que está lá em Salmo 101, verso 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Quando a Paulinha estava aqui falando a sua mensagem, né, eu fiquei aqui pensando nesse verso. Quando Jesus fez um convite para Pedro, né,
Ele perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Perguntou uma, perguntou duas, perguntou três, né? E a resposta de Cristo foi: então, apacenta as minhas ovelhas. E hoje, será que Cristo tem esse convite para nós? E eu sempre falo aqui na sala, né, e por onde eu passo, que eu prego, que Jesus tem uma lupa muito grande, né, e que ele olha lá do céu e ele encontra você aí na sua cidade, encontra você na sua casa, e ele fala: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que assentem comigo e que andem no caminho reto, esse me servirá. Então, Jesus, ele encontra você porque ele conhece o seu coração. Ele sabe que você está disposto a servir. E é por isso que Jesus hoje trouxe essa mensagem, porque mais uma vez Jesus está te convidando a servi-lo. Ele encontrou você aí. Aonde quer que você está? Eu estou hoje em Contagem, né? A Paulinha está em Montes Claros. Mas aonde você está? Jesus está fazendo um convite para você servi-lo. E é com esse sentimento que nós vamos agora. Você tem alguma coisa que o Espírito Santo te impressionou, que você quer falar, quer compartilhar, um testemunho? Esse é o momento de você levantar a mão e partilhar um texto bíblico ou do Espírito de Profecia, o que você quiser compartilhar para, mais uma vez aqui, reforçar a mensagem no nosso coração. Acho que vocês estão aí a pensar, como eu fiquei aqui a pensar, né? E nós temos também esses dias estudados na sala, quando a Paulinha falou sobre a simpatia, sobre a paciência, sobre sentir a empatia pelas pessoas, para que as pessoas se sintam cuidadas, acolhidas. Tem um texto que eu quero lembrar, né, aos irmãos, que nós falamos muito alguns dias atrás, que está em Ezequiel 9:4. Lá fala o seguinte: e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal às testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que cometem no meio dela. Quando a Paulinha disse aqui que nós precisamos de não ficar censurando as pessoas, mas de amá-las, de cuidar, e quando vermos o erro das pessoas, a gente orar por essas pessoas. E nós vemos aqui algo muito importante nesse verso, que aqui fala que o selo de Deus, ele vai estar na testa daqueles que suspiram e gemem por todas as abominações que hoje a gente vê no meio do povo de Deus. Nós não estamos aqui para ficar censurando o pecado de ninguém, e nem para ficar levantando o dedo, apontando, né, os erros da igreja, de quem quer que seja, né, que a gente vê ali. Se a gente viu algum defeito de caráter, algum problema que aquela pessoa precisa de restaurar, nós vamos ter que suspirar e gemer. Então, quando ela estava falando, eu fiquei pensando muito, porque ontem, né, a Juninha disse que quando Deus repete isso no nosso coração, é porque Ele tem algo a nos ensinar. Quem somos nós, né, para julgar que alguém é digno ou não é digno de ser salvo, de ser perdoado? É por isso que Jesus diz que a gente não deve julgar a ninguém, né? Não julguei para que a gente não seja julgados. Então, que nós, no nosso dia de hoje, nós possamos ter essa simpatia, paciência, empatia pelas pessoas, que ao passar hoje pela vida de alguém, você possa fazer com que alguém que esteja perto de você se sinta amada e acolhida. Esse é o nosso dever.
Bom, gente, eu não estou vendo nenhuma mãozinha aqui levantada. Naudília, você abriu seu microfone, seja bem-vinda. Obrigada, irmã. Obrigada, bom dia a todos. Mas, sinceramente, foi acidental, viu, irmã? Eu nem vi. Agora que a senhora olhou, eu falei assim, eu abri. Mas, olha, eu estou aqui com um livro aqui na minha mão, A Ciência do Bom Viver, né? Aqui ela diz o seguinte, né? O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. O homem se alegra na resposta da sua boca e a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 28, 23, aliás. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11. Quão suave são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, a teu Deus reina. Isaías 52. Gente, isso aqui, assim, foi profundo, né? A boa palavra, ela é sempre bem-vinda, né? Então, e a tempo certo é ainda melhor. E essa palavra que vem da boca de um cristão ao tempo certo, uma oração, quando a irmã disse aí, né, que às vezes ela sentia assim, meio acanhada, né, de alguém dirigir a ela e pedir para que ela orasse. Isso me acontece demais da conta, sabe? Alguém chega para mim e diz, podia orar comigo? Aí eu falo assim, tá, eu oro, mas assim, sabe, às vezes ocorre uma timidez dentro de mim. E será que eu estou preparada? Aí eu fico dentro de mim, Deus me prepara, usa minhas palavras, porque de mim não ia sair nada que presta, né? Então, Deus me coloca nas minhas palavras aquilo que a pessoa precisava ouvir. E isso me deixa muito feliz e também a pessoa que está ao meu lado. E eu sou muito grata a Deus por isso, que Deus teve usado para que eu orasse nos doentes, orar nas pessoas que estão aflitas. Isso é muito gostoso. Que Deus nos dá um bom dia e que a irmã Rosângela seja cada dia mais feliz, e especialmente no dia do nosso aniversário, né? Essa é a minha palavra. Que Deus nos abençoe. Amém, irmã Naudília. Obrigada aqui pela sua contribuição, né? É muito bom a gente saber que as nossas palavras elas têm que vir salvas de pratas, né? E eu Amém. fiquei aqui pensando, o que me encanta na pessoa de Pedro? E eu fiquei pensando aqui também, né, que Pedro recebeu um convite, mas eu me sinto meio parecida assim com Pedro, né? Pedro, ele era um homem bravo, né? Eu acho que ele era uma pessoa meio brava, assim, meio briguenta, e ele queria, às vezes, ter razão ali, mas nós vimos que, com o passar do tempo, pela contemplação, pela convivência com Cristo, ele foi aprendendo uma lição diariamente. Aquele homem impulsivo, né? Ele foi sendo transformado, né? E é isso que eu vejo que é sensacional na pessoa de Pedro, porque assim como Deus mudou a Pedro, ele também pode mudar a cada um de nós. Assim como Pedro disse, eis-me aqui, quando Jesus disse, segue-me, nós também podemos dizer essa manhã, eis-me aqui, e nós podemos nos colocar na mão de Cristo, para que ele vá tirando de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e que ele vai transformando o nosso caráter para fazermos a vontade de Cristo verdadeiramente. E como Pedro morreu? Que homem, que discípulo foi esse, né? Que se submeteu a fazer a vontade de Cristo.
Mais Verdade. alguém gostaria de compartilhar? Ruth, seu microfone está aberto, seja bem-vinda. Bom dia, queridas. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Sim. É maravilhoso cada mensagem desta sala. E uma das coisas que me marcou muito, que me chamou muita atenção, primeiramente, né, principalmente, foi a reverência e a docilidade das pessoas. Me identificando muito com a mensagem que a irmã leu no livro da Ciência do Bom Viver e as suas considerações, eu estava aqui a meditar. Como Deus é maravilhoso em nossas vidas, Ele nos conhece mais que a nós mesmos, né? E muitas das vezes nós nem percebemos que estamos errando ou não percebemos como nós somos. E durante, né, os estudos, né, o tempo que eu tenho passado aqui nessa sala, uma coisa que me chamou muita atenção é a preocupação, a educação, a meiguice, né? Uma coisa que o meu sonho, né, e Deus tem atuado nessa minha vida, é ser mais gentil. Muitas das vezes eu tenho muita dificuldade de expressar, porque eu tento passar uma coisa que eu estou achando que eu estou passando, estou achando que estou passando, e as pessoas interpretam mal pelo meu modo de expressar. Então, assim, eu me identifico muito com o Pedro, né? O modo meio fala alto, meio acelerado, meio agitado, eu sou um pouco agitada, então, assim, isso tem me retraído muito. E maravilhosa é a graça e o poder de Deus em nossas vidas, né? Eu tenho clamado muito a Deus para eu saber expressar, né, com prudência, com sabedoria, com gentileza, né, com domínio próprio, o que Ele tem me passado. E é como se eu tenho me sentido como se fosse uma flor a desabrochar, mas a força, né, a vitalidade para esse desabrochar depende do Senhor. E tenho pedido muito a Deus isso. E é maravilhoso isso, porque eu acostumei tanto a estar apanhando da vida, que muitas das vezes a gente não percebe, né, que a gente merece, a gente é filho do rei, a gente somos príncipes e princesas do rei. E a gente não merece ou sente tanta dor que não é como se a criança que vê tanta coisa mal, quando vê uma coisa boa, até estranha. Poxa, isso é para mim mesmo? E eu tenho percebido isso. Então, eu percebo quanto Deus é amoroso, quanto Deus é misericordioso, é poderoso e é paciente com a gente. Eu tenho sentido, né, tenho tido essa experiência. E o amor ao próximo, isso tem me tocado muito, porque nós precisamos ser para as pessoas o que Jesus é por nós. E eu sou muito grata a Deus, o que Deus fez na minha vida até aqui. Eu fico triste quando eu me deparo que eu não sou a mulher que Cristo quer que eu seja ainda. Mas sou muito grata a Deus quando eu olho para trás, eu não sou mais aquela mulher que eu era antes. Temos muito que mudar ainda, né? Mas louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, o nosso amigo, porque Ele tem nos falado profundamente como Ele deseja que nós sejamos, né? E eu tenho pedido muito a Deus isso, né? Eu tenho muita dificuldade de passar, de expressar, de falar para as pessoas. Por exemplo, a irmã estava comentando de a gente sermos amorosos quando alguém está sofrendo. Já me deparei com situações de pessoas chorar perto de mim, de desabafar, e eu me desmontar por dentro, mas não conseguia abraçar a pessoa. E eu só falo assim, Senhor, abraça, consola, eu não sei, eu me sinto travada. E eu falo com Deus, Senhor, eu não posso ser assim, né? Eu preciso ser amorosa, o Senhor já me abraçou tantas vezes, me ajuda a abraçar o próximo, me ajuda a me preocupar, expressar essa preocupação, esse carinho com o próximo. E Deus tem trabalhado isso em minha vida. E muitas coisas que eu tenho aprendido aqui nesta sala tem me ajudado muito, muito, me amadurecido. Muito para a honra e glória do Senhor. E peço aos irmãos que continuem orando para mim, né? O meu desejo é que Deus quebre a maldição. Que eu seja, né? Uma das mensagens aqui que eu ouvi aqui foi a quebra de maldição. Eu peço a Deus que eu seja uma bênção na minha família para que todas as maldições que tenham ocorrido, devastando a minha família, se convertam em salvação, né? Em bênçãos, em gentileza, em amor, em carinho.
São essas minhas considerações. Que Deus seja louvado. Rosângela, que Deus te abençoe poderosamente, que esta data sua se repita até a eternidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Tenham todos bom dia, que Deus seja louvado. Amém, irmã Ruth. Obrigado pelas suas considerações. Gente, vamos ficar atenta ao chat, né? No chat hoje nós temos bastante pedidos, então, de oração. Vamos anotar esses nomes aí, pegue um papelzinho, anote, né? Ou dá um print aí na sua tela, né? Nós vamos orar hoje pela Rosângela, que está completando mais um ano de vida. Nós vamos orar pelo Joel, pela Dandara, pelo Vicente, pelo Benedito. Vamos orar aqui a Rosilene Evangelista, né? É uma querida aqui da nossa região, né? De Belo Horizonte, Contagem, e ela dedicou a sua vida inteira para o Ministério do Louvor, né? E é uma voz de anja, né? Quando eu vejo a Rosilene cantando, parece que é um anjo que está cantando, de tão linda, né? É igual a Aurenice. A Aurenice também tem uma voz de anja, né? Então, nós vamos orar pela Rosilene, que é uma amada, uma querida, que está lutando contra o câncer, um câncer de mama, né? Vamos lembrar dela. Vamos também orar aqui pela irmã Ruth, né? Vamos orar também para a irmã Maria Barreto, que vai fazer uma viagem. Então, são muitos pedidos hoje aqui no chat, tá? Então, anote no papel para que você possa lembrar, ou então printe a sua tela, para que você não esqueça durante o dia que temos essas pessoas, então, para orarmos. Vamos orar também pela nossa mensageira de hoje, né? A Paulinha e o pastor Silas, né? Que é ali do distrito na cidade ali de Montes Claros. Que Deus possa ser com todos nós, né? E que Ele possa estar conosco durante todo o dia de hoje. Nós vamos, então, agora encerrar, né, a nossa sala. Eu gostaria de ver quem gostaria de fazer a oração final. Alguém se candidata? Nossa oradora oficial, irmã Terezinha. Eu posso orar, sim. Vamos orar. Ore por nós, irmã. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esses momentos maravilhosos, preciosos, que passamos na Tua presença, ouvindo essa mensagem que tanto tocou e falou nos nossos corações. Muito obrigada. Quero colocar a Tua serva, Pai, a irmã Paula, que foi nesta manhã um instrumento nas Tuas mãos. Quero apresentar, Pai, as lágrimas da qual ela derramou nesta manhã, por intercessão por pessoas que estão sofrendo. E nós queremos apresentar, clamar, suplicar ao Senhor que visita nesse dia, Pai, as pessoas da qual intercedeu a Dandara, uma jovem, uma adolescente. Toma em Tuas mãos, opera ali milagres, Pai. Age na vida daquela menina por misericórdia. Também clamamos ao Senhor pelo Vicente, pelas outras pessoas que ela clamou o Senhor. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, Pai. Visita, alivia esse irmão, Pai, que está sofrendo com muitas dores de câncer. Cura, Pai. Alivia as dores dele, afofa a cama dele por misericórdia. Quero agradecer ao Senhor pela vida da Rosângela. Muito obrigada. O Senhor tem abençoado ela grandemente, tem usado ela, tem feito dela, Pai, instrumento, vaso nas Tuas mãos, nós agradecendo pela vida dela. Quero colocar todos os demais pedidos, Pai, que foram colocados aqui nesta manhã. Peço, assim, ouve cada clamor, cada pedido. As pessoas que não colocaram os seus pedidos, mas eu peço, Senhor, sonda cada mente, cada coração, e supra a necessidade de cada um de nós, Teus filhos. Visita cada lar representado, cada família. Pai, estamos vivendo num mundo terrível, muito sofrimento, muita dor, mas eu clamo, Senhor, visita os Teus filhos, aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que estão buscando ao Senhor. Olha para os Teus filhos, para os Teus servos. Quero apresentar diante do Senhor a vida da Ruth, que tem lutado tanto para consagrar, para santificar a vida dela, Senhor. Mas tem sido o Senhor Deus, tem sofrido tantos assaltos de Satanás, tantas
cilada, tanto sofrimento. Eu clamo, Senhor, pelos filhos dela, pela família dela toda, pelos milagres de conversão, milagres de libertação, de transformação, por misericórdia. Pai, dai-nos hoje um dia na tua presença, nos ajuda, Pai, cada dia andarmos com o Senhor e faz de cada um de nós intercessores, intercessora diante do Senhor, nos ajuda a consagrar a nossa vida, nos ajuda a andarmos com o Senhor, porque as nossas orações possam subir até o céu e o Senhor pode derramar sobre nós as bênçãos que nós temos clamado ao Senhor de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, que perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, nos batiza com o teu Santo Espírito e dai-nos um dia de andar com o Senhor. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia de agir, de ter coragem de assumir. Somos um povo escolhido por Deus, luz para um mundo que escureceu. Muito mais fácil é dizer do que ser, tão mais difícil viver. Como uma igreja que espera encontrar a Cristo quando Ele em glória voltar. Jesus.
Bom, pessoal, nós estamos encerrando, né? O nosso culto de adoração. Eu quero despedir, né, de todos vocês, mas até amanhã, às 5 horas, aqui no nosso horário do Brasil, às 9 horas do horário da Inglaterra e de Portugal. Que Deus possa ser com cada um de vocês nesse dia, que vocês possam refletir o caráter de Cristo, porque isso é o desejo do nosso Senhor, que nós reflitamos o caráter de Jesus. Até amanhã, pessoal. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe todos nós. Até amanhã. Até amanhã com Jesus. Amém.